tema da nossa entrevista de hoje, os jogos, sejam os jogos do Tigrinhos, sejam as bets, né, as apostas online que estão aí fazendo parte da vida de crianças, de jovens, de adultos e que podem trazer muitos prejuízos. A gente vai conversar agora com Débora Sampaio, psicóloga especialista aí em adolescência. E como é que você está vendo, Débora, essa questão, né? Esses jogos, esses jovens, crianças até, tendo acesso a essas apostas que antes eram todas proibidas, não tinha como eles terem acesso e agora está liberado aí para todo mundo. Isso, Ju. Eu sou especialista em dependência tecnológica e eu fui buscar essa especialização justamente por começar a perceber e a receber muitas demandas ligadas a esses vícios digitais. A questão dos jogos em apostas online realmente é uma realidade relativamente nova e que hoje vem sendo considerada uma epidemia, um problema de saúde pública, porque tem trazido prejuízos financeiros para muitas famílias. É uma questão hoje, uma preocupação econômica, inclusive, né? Por exemplo, saíram matérias agora dizendo que jovens universitários, né, pessoas que estão deixando de se matricular, de pagar faculdade para apostar. E aí, entre os adolescentes e as crianças, realmente é algo ainda mais grave, porque hoje eles tendo um dispositivo eletrônico na mão, um celular, eles conseguem facilmente criar uma conta, jogar, criar conta em banco online, né? Então, tem muitas maneiras que facilitam. Antigamente, se a gente for pensar, os jogos de aposta, os jogos de azar, você tinha que ir até o local para poder jogar, você tinha que levar o dinheiro em espécie, não podia entrar adolescente, criança, né? Querendo ou não, tinha um critério maior e uma maior dificuldade para você poder jogar. E hoje, essa revolução tecnológica, essa questão da internet e dos dispositivos móveis, trouxeram para a palma da mão. E para a palma da mão, quando a gente pensa em crianças e adolescentes, de pessoas que ainda estão em desenvolvimento, que são vulneráveis e que não têm ainda um freio inibitório, que a possibilidade de vício é ainda mais alta, porque o cérebro ainda não está todo finalizado. E justamente essa região responsável pelo controle dos impulsos, por planejar as ações antes de agir, ela não está finalizada ainda, que é o córtex pré-frontal. Então, é um crime o que a gente está fazendo, na verdade, né, com as nossas crianças e adolescentes em especial. Débora, você falou do risco dos vícios, né, da dependência. A gente vê, inclusive, pais de famílias que estão perdendo bens, perdendo muito em virtude desse vício. Mas se a gente traz para o lado psicológico, para o lado emocional, esse vício, quais são os prejuízos que ele pode trazer para a vida dessa criança e desse adolescente? Pronto. Os vícios digitais hoje são inúmeros, né? A gente tem o vício em redes sociais, o vício em pornografia, né? O vício em jogos. Quando a gente pensa nos jogos de aposta, uma coisa que diferencia é justamente a parte financeira. Porque o vício em jogos de aposta traz, na grande maioria dos casos, um prejuízo na vida financeira da pessoa. É tanto que a gente viu já casos de pessoas que chegaram a tirar a própria vida porque, né, entraram numa coisa, de uma dinâmica de muitas dívidas e realmente não conseguiram lidar com esse sofrimento, com essa angústia, com esse problema, né? Então, ponto um, que diverge, inclusive, dos outros, é essa questão do impacto na vida financeira dessa pessoa ou dessa família. Ponto número dois, o prejuízo social. Porque você começa a não querer mais sair, estar com as outras pessoas, estar em momentos de lazer, de interação, porque você quer estar o tempo inteiro. Se você não está apostando, normalmente, hoje a gente está vendo a febre das bets, né? Então, as pessoas que apostam em bets, elas não estão ali apostando, elas querem estar assistindo os jogos, para poder ver quem está ganhando, quem está perdendo, para ir acompanhando. E aí, nesse ponto, a gente acabou envolvendo duas paixões do brasileiro, né? Por exemplo, o futebol, que é algo do entretenimento, do lazer, e essa coisa das apostas. Quem vai ganhar, quem vai perder, quantos gols vão sair em cada partida. Enfim, são várias as possibilidades de aposta nesse sentido. Então, prejuízo financeiro, a questão dos relacionamentos sociais, né? E aí vem seguidos de sofrimento psíquico, né? Ansiedade. As pessoas normalmente ficam muito ansiosas para jogar, ou ansiosas para ver o resultado, uma irritabilidade, alteração no humor, porque normalmente se perde.
Mesmo que você ganhe, você continua apostando e no final das contas, a grande maioria das pessoas acaba perdendo, né? Então vem uma irritabilidade, uma frustração, uma alteração do humor, uma tristeza, uma angústia e os prejuízos na vida, se é um jovem adulto na vida profissional, na vida acadêmica, se é um adolescente na vida escolar, seja porque ele está ali ansioso, angustiado e não consegue estudar, seja porque ele está ali deixando de assistir aula para estar no mundo ali das apostas, monitorando, acompanhando a plataforma. Então, são muitos os prejuízos que esse vício vem trazendo. Fora, como um vício, apesar de não ser um vício numa substância química, é um vício psicológico, é um vício comportamental. Então, os sintomas são muito semelhantes, né? Sintomas de tolerância. Ou seja, se antes eu jogava uma vez por dia, 1 hora, ao longo do tempo eu começo a precisar de 2 horas, depois de 3, eu vou ficando mais tolerante e precisando de mais tempo ali no jogo. Abstinência, crises de abstinência, se eles não jogam, se não podem jogar. Tem vários casos de adolescentes que, quando os pais descobrem, quando os pais brecam, fecha a conta na plataforma, breca cartão, breca conta, eles têm crise mesmo de abstinência, alguns até rompantes de ira, de fúria, de agressividade, a ponto de tentar agredir, né, os pais, os familiares. Então, são sintomas que estão ali muito dentro do quadro de uma dependência, só a diferença é que não é a dependência química, mas altera todo o funcionamento do nosso sistema de recompensa. Então, esse adolescente, esse jovem ou esse adulto, ele passa a não ter mais, nada dá tanto prazer quanto a aposta. E aí é difícil, inclusive, agora ter prazer com outras coisas. Débora, qual a orientação para os pais? Porque eu percebo muito assim. Muitas vezes o pai sabe, né? Começa naquela brincadeira, vamos apostar, às vezes até o pai está apostando junto. Mas o que fazer? Não tentar nenhuma vez, não como se fosse num vício, numa droga, não experimente a primeira vez. Ou tem como seguir de uma maneira mais tranquila? Tem como prevenir esse vício, todos esses prejuízos? Ju, quando a gente pensa nos adolescentes, a gente, assim, o adolescente ele tem um desejo muito grande de ter a independência financeira, de ter o dinheiro dele, né? Fora a necessidade de validação, de pertencimento. Então, quando ele é bom, quando ele ganha, ele está ali no ranking, ele começa a ser valorizado. Então, envolve muitas questões, assim, são necessidades básicas de um adolescente, né? Pertencimento, validação, que o jogo vai dando isso para ele, fora a questão financeira, quando ele está ganhando, né? Então, assim, é muito difícil que um adolescente ele jogue e ele não vicie. E fora o fato dele, como eu coloquei, ainda não ter o córtex pré-frontal finalizado. Então, o adolescente ele está passando por um processo cerebral chamado poda neuronal, que é como uma árvore, né? São galhos que, onde ele estimula, onde foi estimulado, esses galhos vão se fortalecer. Onde não for, isso vai ser descartado. Então, é uma época muito, muito perigosa para os vícios, por quê? Por isso que a gente se preocupa tanto, por exemplo, com bebida na adolescência, com contato com qualquer tipo de droga, porque como ele está vivendo a poda, se ele entra, se esse ramo ele vai sendo reforçado, ele tende a ser fortalecido e muitas vezes eles podem chegar ao vício. Então, no caso das apostas, de fato, o ideal é nem iniciar, porque há uma probabilidade muito grande de vício. Se já joga, o que é que a gente orienta? Diálogo, muito diálogo, supervisão, acompanhar, né? Acompanhar a plataforma, a conta, acompanhar a conta do banco, né? Jogou, não jogou, tá ali vendo, porque assim, o problema é que muitas vezes os pais liberam, por exemplo, uma semanada. E aí os meninos deixam de lanchar, deixam de sair, deixam de tudo para usar o dinheiro para aposta. Às vezes pedem emprestado a um amigo para tentar repor aquilo que perdeu. E aí vai se criando uma bola de neve. Ou às vezes pega o cartão de crédito do pai ou da mãe, pede o dinheiro em Pix, o saldo do cartão é revertido em Pix. Então, assim, eles criam várias estratégias. É muito difícil de você ir monitorando tudo isso. A base é diálogo, é confiança, é muita conversa, é muita reflexão. É de repente trazer para eles, ó, meu filho, aqui os dados. Hoje está aqui, é muita gente viciada, é um problema de saúde pública, é uma epidemia, é uma ilusão, essa coisa de ganhar esse dinheiro. Dinheiro não é fácil assim, né? A gente poder ir orientando eles
quanto à questão da educação financeira, né, do valor do dinheiro, do valor do trabalho, né, porque a ideia é que, assim, é um dinheiro fácil. Eu vou ganhar muito dinheiro e com muita facilidade. E não. Então, é todo um processo, na verdade, de conscientização, né? E de muito diálogo, de muita reflexão junto com eles. Mas, se o diálogo e a reflexão não funcionarem, aí a gente tem que entrar realmente com esses limites mais firmes. E se mesmo com o diálogo, com a reflexão, com os limites, isso também não funciona, aí a gente tem que buscar ajuda profissional. Buscar uma ajuda psicológica, buscar uma ajuda, às vezes, de um psiquiatra, porque se já está num nível de uma compulsão, de uma dependência, que ele não tem mais controle, muitas vezes a gente precisa entrar, inclusive, com uma medicação. É tratar como um vício mesmo, como se fosse uma Sim, droga, uma sim. cocaína. É uma doença. O lado bom de ser uma doença é que tem tratamento. Então, na hora que a gente diagnostica um vício desse, como eu disse, é um vício digital, tá dentro da questão, na verdade, das compulsões, né? A gente trata com psicoterapia, a gente trata com medicação, a gente trata com orientação familiar, né? É um processo que toda a família tem que se envolver nesse tratamento. Débora, agora, para a gente terminar, os pais que não têm essa consciência de que o filho está viciado em jogos online, em apostas online, quais são os sinais, né? Como perceber, não, meu filho não é mais o mesmo. Eu preciso olhar para isso. Bom, primeiro sinal é como se eles perdem o interesse por outras atividades. Eles não querem mais sair, não querem mais compromete essa parte social deles. A socialização é um dos pontos chaves de comprometimento. A perda de interesse. Esses dias eu lembro que eu acompanhei um caso que os pais perceberam principalmente nas férias. Eles disseram que começaram a se dar conta porque nas férias o filho não queria mais sair de casa. E aí, quando foram, né, investigar, viram que ele estava realmente nessa questão muito forte das apostas. Então, a vida social, os interesses nas outras atividades, né, os relacionamentos, a vida acadêmica, a vida escolar, né, o humor, essa questão da irritabilidade, da ansiedade, de uma tensão constante, né, as mentiras, muitas vezes, em relação ao tempo de uso do dispositivo eletrônico, né, não, fiquei só um tempinho, não fiquei. Então, a gente começa realmente a ir percebendo, mas, assim, a base de tudo, Ju, para um vício, é a perda de controle. É quando a pessoa não tem mais o controle ela não consegue mais administrar, se autorregular nessa questão do tempo de jogo, nessa questão da quantidade de dinheiro para aposta, ela perde realmente o controle nessa perspectiva. Certo. Percebeu, busque ajuda logo, né? Não espere, Imediatamente, como você não. falou, essa bola de neve aumentando. Imediatamente, porque de fato é uma bola de neve. Às vezes eles começam com prejuízo aqui, aí para tentar cobrir esse prejuízo, pede um dinheiro emprestado ali, não cobriu, pede mais, e aí de fato é uma coisa que é uma bola de neve, e como boa parte dos pais não sabem, eles não vão pedir o dinheiro aos pais. Quando os pais descobrem, já está um buraco muito grande, ou às vezes o pior, você descobre já com uma tentativa de suicídio ou algo do tipo, porque a pessoa tão angustiada, né, foi tentar acabar com o sofrimento dessa maneira. Débora, muito obrigada. Espero que a gente tenha ajudado aí as pessoas que estão assistindo essa entrevista para que a gente possa dar um freio nisso, né? Fazer a nossa parte. Sem dúvida, Ju, o primeiro passo é esse, né? A gente poder levar informação, conscientização para as pessoas que, infelizmente, ainda estão achando que isso é entretenimento. E não é, gente. Não é. A gente está diante de uma verdadeira epidemia.